Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a relação das elevadas temperaturas com o consumo de energia elétrica. Se tem relação, e a resposta é sim, tem relação. A curva de demanda de energia por temperatura ela é uma curva quadrática, ou seja, quando a gente tem baixas temperaturas, a gente tem um elevado consumo. E isso acontece também quando você tem elevadas temperaturas, você vai ter um elevado consumo. Por quê? Por que a gente tem esse elevado consumo, né? Por causa do conforto térmico. A gente vai ter temperaturas elevadas, onde a gente vai querer abaixar essas temperaturas, né, para ficarem mais amenas, seja para o ambiente, né, como a utilização de ar-condicionado, ou seja para a refrigeração de alimentos, né? E por que esses equipamentos eles consomem mais energia quando você tem elevadas temperaturas? Porque como que trabalha essa máquina térmica, né? Ela trabalha para reduzir a temperatura, seja do ambiente, né, ou seja da sua geladeira, seu freezer. E como que isso acontece? Ela utiliza a energia elétrica para transformar em energia mecânica no compressor, para aí sim a máquina transformar isso em energia térmica. Então, o que é? Ela abaixa a temperatura do ambiente, né? Que ela está ali, ela tem um ΔT, uma diferença de temperatura, onde ela vai realizar trabalho para abaixar essa temperatura. E quando você tem uma temperatura externa muito maior do que em tempos anteriores, quando você tem temperaturas mais amenas, essa máquina, para ter o mesmo conforto térmico, ela vai trabalhar muito mais, ela vai exigir que o compressor ali trabalhe mais, com isso você vai ter mais potência elétrica, e potência elétrica vezes a hora é o seu consumo, é o quilowatt-hora. Então você vai ter mais consumo de energia elétrica na sua residência, no seu prédio, na sua instalação. Tá? E quais são algumas dicas aí que a gente ouve tanto aí, para a gente evitar algumas surpresas aí na conta de energia, né? Bom, falando do ar-condicionado, você fazer a manutenção do ar-condicionado, fazer o preenchimento ali com gás, fazer a limpeza dos filtros, né? Pois você pode ter problemas ali, você vai ter um consumo maior se o seu filtro estiver sujo também. Utilizar ele com consciência, né? Não precisa colocar 17 graus no ar-condicionado, porque normalmente ali ele vai ter uma referência de temperatura para fazer seu desligamento, e normalmente essa temperatura vai chegar ali a uns 14 graus. Então é uma temperatura gelada, você não precisa passar frio, você tem que ter uma consciência, um conforto térmico ali de colocar 23, 24 graus, para que seu equipamento, seu ar-condicionado não trabalhe, não pare de trabalhar, ele vai ficar trabalhando ali para abaixar a temperatura do seu ambiente para cerca de 14 graus, então você vai ficar com muito tempo ele trabalhando, e muito tempo é hora vezes o quilowatt, mais consumo. A mesma coisa para a geladeira, né? Então, ter a manutenção certinha, você conferir a borracha, muito importante, não pode ter, a borracha está solta, né? Tem que estar bem vedado para você não ter perca de calor ali, perca de troca de calor, né? Então você vai estar perdendo o ar frio da geladeira para o ambiente, isso é muito ruim. Evitar também ficar abrindo toda hora, porque vai perder ar frio, e quando você fechar o termostato, esses equipamentos ele funcionam com termostatos, né? Ele vai ter uma temperatura de setada ali, quando ele chegar naquela temperatura ele vai fazer com que o equipamento funcione para abaixar a temperatura interna. Então você evitar de ficar abrindo a geladeira, e sempre prezar aí para compra de equipamentos com selo Procel, novas tecnologias, tem hoje já ar-condicionado inverter, dual inverter, então eles têm um consumo menor de energia, tá? Tem um agravante nessa época que a gente está vivendo aí, a galera está de home office, então você vai ter um pouquinho mais aí de tempo em casa, né? E o próprio hábito nas temperaturas elevadas de você usar mais seu ventilador, seu ar-condicionado para ter esse conforto térmico, né? A gente tem que... ele já proporciona esse aumento na conta de energia, tá? Importante também falar, já aproveitando de algumas dicas de economia, né? Você juntar uma quantidade boa de roupa para você lavar suas roupas, mesma coisa para passar, para você evitar de ficar ligando a máquina em vários dias, né? Você fazer isso de uma forma mais concentrada, com uma quantidade mais legal aí. E também é importante a gente falar sobre suas instalações elétricas, né? É importante que a sua instalação esteja bem dimensionada, suas cargas estejam equilibradas, você não tenha sobrecarga no seu circuito, isso pode causar um consumo maior de energia, fora a questão de segurança, né? Que eu acho que é a mais importante de todas. Também evitar a utilização de gambiarra, colocar
T, né, o famoso T, ou então transformadores, né, 110 para 220 no caso de ar-condicionado. Então, evitar isso, porque você vai estar colocando mais componentes no seu circuito, né, mais problemas, mais perdas. Então, evitar isso daí também. Importante também fazer a declaração de carga para a concessionária que te atende aí, porque assim como você está comprando mais ar-condicionado, por exemplo, o seu vizinho pode estar fazendo a mesma coisa. E se vocês não avisarem a concessionária, vocês podem sobrecarregar todo o sistema e vindo a ficar sem energia, ou então ter uma tensão menor ali, porque você vai ter mais carga, então você vai ter uma queda de tensão no circuito como um todo. Então é importante você comunicar para que a concessionária sempre dimensione o circuito aí da maneira correta. Bom, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, um assunto relevante, né? A gente precisa tomar os cuidados que a gente sabe já, quais são, né? A gente só precisa colocar em prática para que a gente não tenha surpresas, né? No final do mês aí com a conta de energia. Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Se você curtiu o vídeo, dá seu like aí, compartilha com a galera. Também se tiver crítica ou sugestão ou dúvida, deixa seu comentário aí também que a gente responde para vocês, beleza? Então é isso, galera. Consciência, sempre prezar pela eficiência energética dos equipamentos, usar de forma racional os equipamentos para que a gente não gaste, né, de forma financeira muito durante o mês e também a gente preserve aí o ambiente, beleza? Valeu, galera!